Amado Deus e Pai, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Nós te encontramos, Senhor, e Tu és o nosso bem maior. Te pedimos, Senhor, que independente das circunstâncias das nossas vidas, Tu continues sendo o nosso Deus, o nosso Salvador, a quem temos como Pai, aquele que cuida, aquele que nos conduz. Pai, não existe lugar melhor para estarmos do que na Tua presença, e aqui estamos nessa noite, te louvando e te adorando. Essa é uma igreja que te adora, Pai. Te adora porque te ama, te adora porque reconhece o Senhor como Pai, como Deus e como nosso Salvador. Por isso, continua conosco. Continua nos capacitando, nos ajudando a caminhar essa jornada da vida na qual o Senhor nos propôs. Estamos aqui, Pai, porque somos completamente rendidos à Tua presença. Obrigado, Senhor, por se deixar ser achado. Estamos aqui porque Te amamos e queremos mais da Tua presença. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite. Tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, todo questionamento. Tudo isso seja queimado essa noite pelo fogo da Tua glória. E que em nós o Senhor encontre espaço somente para a Tua paz. Essa paz que excede todo entendimento. E essa paz que permanece em nós para todo sempre. Fala conosco, Pai, queremos Te ouvir essa noite. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Podem sentar. Vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. Deus tem uma palavra essa noite para nós. E eu peço que vocês abram as vossas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 5. E depois vamos pular para o versículo 15. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 5 e depois versículo 15. Preste muita atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que do jeito que ela me abençoou, continue me abençoando, vai abençoar cada um de vocês. Amém? Acharam? Diz assim a palavra de Deus: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 15. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Eu vou repetir esse versículo. Paulo está perguntando: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois, no versículo 15, quando Paulo está com Ananias cego, Deus diz para Ananias o seguinte: porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Hoje eu quero falar sobre identidade espiritual. Identidade espiritual. Nós temos a nossa identidade pessoal, humana. Eu lembro quando eu era garoto, menor de idade, eu gostaria de entrar no cinema e não conseguia. Meus amigos todos do bairro que eu morava, lá no Rio de Janeiro, tinha um cinema muito perto do lugar que eu morava. Eu era o menor, o mais novo da turma. Chegava na porta do cinema, por causa da minha identidade pessoal, ou seja, da minha idade, eu não podia entrar no cinema. E eu estava louco para fazer 18 anos, porque senão eu só poderia entrar com os meus pais. Essa é a identidade pessoal. A identidade pessoal é o nosso nome, o nosso sobrenome. Mas hoje eu quero falar de uma identidade completamente diferente. A identidade espiritual. E ela foi perdida no Jardim do Éden. Quando o pecado entrou no mundo, a referência à identidade espiritual, ela foi perdida. E por causa do pecado que faz parte da nossa existência humana, nós precisamos dia a dia restaurar a nossa identidade espiritual. E como isso é possível? Como a gente consegue fazer isso? E é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Na verdade, queridos, quando Saulo perguntou para Jesus quem ele era, Jesus respondeu claramente que ele era aquele a quem ele perseguia. E depois que Saulo teve um encontro com Jesus ali na estrada de Damasco, todo mundo conhece a história, ele ficou cego,
E aí Ananias foi visitado por Deus, e Deus disse para Ananias: vai lá, que você vai encontrar um homem orando, cego, e esse homem vai ser levantado por mim, vai ser um instrumento usado por mim. Desse dia em diante, a identidade de Paulo começou a ser transformada. Tanto é que a primeira coisa que foi transformada foi o seu nome, porque o nome naquela época era uma coisa muito importante. Hoje, infelizmente, não tem muito valor nessa sociedade que a gente vive. Na sociedade que a gente vive, o que tem mais valor é o que você tem, não o seu nome. Mas naquela época, não. O nome era uma coisa muito importante. Lembra de Abrão? Antes era chamado Abrão, depois foi chamado Abraão. Então, a primeira coisa que Deus muda é a identidade. E essa identidade espiritual, ela é fundamental para que a gente possa entender os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. E nessa noite eu quero, de uma forma muito rápida, profunda, explicar, através da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre isso. E o que as Escrituras Sagradas falam sobre identidade espiritual. Ela foi perdida, entenda isso. Por causa do nosso pecado, por causa dessa raiz que habita em nós, ela foi perdida. E ela todos os dias precisa ser restaurada. E essa identidade espiritual, ela é muito mais importante do que a identidade pessoal. Entenda, somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Não inverta isso. Você não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Não. Você primeiro, como eu, é um ser espiritual. É isso que deve prevalecer na nossa vida. Por isso, a identidade espiritual, ela é muito mais valiosa, muito mais preciosa do que a nossa identidade pessoal. Amém? E, diante disso, eu quero trazer algumas lições importantes de como a gente consegue restaurar essa identidade. Como? Primeira coisa, para restaurarmos a nossa identidade, ela começa a partir do ambiente que vivemos. Grave isso. A partir do ambiente que vivemos. Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O ambiente transforma a personalidade humana. O ambiente, ele muda a personalidade humana. Imagina, por exemplo, gêmeos. 2 meninos nasceram no mesmo dia, são gêmeos, só que foram separados. Um foi criado num ambiente, numa família, o outro foi criado num outro ambiente. Por mais que eles sejam iguais, eles vão viver uma vida diferente, um comportamento diferente, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de viver. Por quê? Porque o ambiente que eles vivem os transformaram. Então, o ambiente que você vive, ele vai mexer na sua identidade espiritual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado por onde a gente anda, com quem a gente anda, que lugares que frequentamos. Porque por mais que você não perceba, isso te influencia. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 nos diz: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. E eu te pergunto, com quem você está andando? Quais são os ambientes que você está frequentando? Porque isso vai forjar, vai reestruturar a sua identidade espiritual. Lembre-se, nós somos primeiro espírito. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração o seguinte: Cristo deve ser o ambiente que devemos frequentar. Devemos frequentar ambientes cristológicos. O que é isso? Onde a presença de Cristo é real. É a presença de Cristo que vai transformar e restaurar a nossa identidade espiritual. E é interessante que, preste atenção nisso, que em João capítulo 1, versículo 14, lemos o seguinte. Saiu aqui, deixa eu voltar lá no versículo. Lemos o seguinte, 1 João, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eu fiquei curioso por essa palavra habitou, e eu comecei a procurar essa palavra no original, e como o Novo Testamento foi todo escrito em grego, a palavra original em grego significa eskenosen. Eskenosen é uma palavra grega. Esken significa tenda, osen significa tabernáculo. Então, esse versículo no original diz assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cristo é o ambiente, é o tabernáculo que devemos viver. Quando você fala tabernáculo, você lembra logo de um deserto, onde Deus queria se manifestar, onde Deus queria viver no meio do seu povo, e ele disse para Moisés: monte o tabernáculo, porque eu quero habitar no meu povo. Eu quero ser o ambiente do meu povo. Eu quero que meu povo frequente o tabernáculo. Por isso essa palavra é maravilhosa. Jesus tabernaculou entre nós. Então, queridos, entenda uma coisa: frequente ambientes onde Cristo é revelado, onde Cristo é falado, onde Cristo é propagado. Só assim você e eu conseguiremos restaurar a nossa identidade espiritual. O ambiente influencia totalmente a nossa estrutura espiritual. Por mais que você não perceba, o ambiente, ele é influenciador. Então, queridos, a gente precisa permanecer em Cristo todos os dias da nossa vida, nesse ambiente que vai transformar dia após dia a nossa estrutura espiritual. E o próprio Jesus diz, João 2,6 diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Entenda uma coisa: a partir do momento que você frequenta um ambiente, você vai começar a viver conforme aquele ambiente. Então, se você começar a andar no ambiente cristológico, o ambiente de Cristo, você vai começar a ser como Cristo. Você vai andar como Cristo, você vai falar como Cristo, você vai pensar como Cristo, você vai decidir como Cristo, você vai escolher como Cristo. Por quê? Porque você está no ambiente de Cristo. Por isso que é importante vir para um lugar como esse. A gente não vem numa igreja para passear. A gente não vem numa igreja para cumprir um compromisso social, não. A gente vem para receber uma palavra do céu, para receber uma palavra que vai nos revelar Cristo, que vai nos mostrar esse Deus maravilhoso através da sua palavra. Então não venha para a igreja como um compromisso. Venha como uma necessidade humana de reestruturar a sua vida espiritual. Amém? O ambiente é extremamente importante. Segunda coisa, para restaurarmos a nossa identidade espiritual, restauramos a partir do que vemos. Então, primeiro é o ambiente, o segundo é o que vemos. O que vemos. Lucas, capítulo 11, versículo 34, diz o seguinte: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E a pergunta que não quer calar: para onde você está olhando? Onde você tem colocado os seus olhos? Nas circunstâncias? Nos sentimentos? Nos medos? Na insegurança? Onde você tem colocado os seus olhos? Entenda uma coisa: nós caminhamos para onde olhamos. Nós caminhamos para onde olhamos. Então, se você olhar para o medo, para a angústia, para a tristeza, você vai caminhar para um lugar chamado depressão, tristeza. Mas se você olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, você vai caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, de graça em graça, de amor em amor. Para onde você está olhando? Olha para Jesus. Por isso que Jesus deixou esse ensinamento. Se os nossos olhos olharem coisas más, o nosso corpo todo será mau. Se olharmos para as coisas boas, para as promessas, para aquilo que Deus tem para nós, todo o nosso corpo será bom. Sabe, queridos,
eu não sou médico, mas eu tenho certeza que algumas doenças são reflexos daquilo que vemos. Se tiver algum médico, por favor, me corrija. Mas existem algumas doenças que são reflexos daquilo que olhamos, daquilo que contemplamos. Porque os olhos são as janelas da nossa alma, diz a palavra. Então, para a gente reestruturar a nossa vida espiritual, a nossa identidade espiritual, devemos olhar para tudo aquilo que Deus tem como plano, promessa e propósito para a nossa vida. Todo mundo tem promessa aqui, não tem? Amém? Olhe para ela. Olhe para ela. Eu nunca esqueço quando Pedro foi desafiado por Jesus naquela tempestade. Lembra da história? Jesus está andando sobre as águas e quando ele olha para Jesus, fala: se é mesmo o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus Cristo disse uma coisa só: vem. E quando ele estava olhando para Jesus, parece que alguma coisa aconteceu naquela água, porque ele não afundava. Parece que ela ficou sólida. E ele começou a caminhar. Porque a gente vai para onde a gente olha. Então, se ele está olhando para Jesus, ele estava indo para lá. Mas ele desviou os seus olhos. Começou a olhar para as tempestades que estavam acontecendo naquele momento. E aí ele começou a afundar. Porque se a gente olhar para a tempestade, a gente vai afundar. Então, queridos, que a partir de hoje a gente possa mudar a nossa visão, mudar o nosso olhar e olhar sempre para Cristo e para tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Olhe para Ele, mantenha os seus olhos fixos nele. Quantas coisas Jesus já fez por mim, por você? Traga na memória, como diz Jeremias, aquilo que te dá esperança. Comece a olhar para aquilo que Deus já fez por você. E Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. E é interessante também que o olhar, ele muda a nossa aparência. Se você olhar para coisas ruins da vida, a sua aparência vai ser uma aparência de tristeza. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala: nossa, que semblante triste, que semblante assustador. Pode estar certo, ela está olhando para lugares que ela não deveria olhar. E não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi Salomão. Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. De repente, para aquilo que você está olhando, pode abater o seu espírito. Mas, de repente, aquilo que você está olhando pode alegrar o seu espírito e reestruturar a sua identidade espiritual. Não perca mais tempo olhando para as coisas que vão te dar sentimentos negativos, sentimentos de tristeza. Chega! Sabe, queridos, às vezes a gente olha para trás e a gente fala assim: nossa, já sofremos tanto, já passamos tanta coisa, já está na hora de mudar, né? Já está na hora de seguir em frente. Deus nos trouxe até aqui, podemos dizer hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. Então devemos seguir em frente, olhando para as coisas boas da vida. Procure identificar a bondade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Procure. Ah, pastor, você não tem ideia do que eu estou passando. Você também não tem ideia do que eu estou passando. É assim, ser humano tem as suas lutas. A diferença é para onde você vai olhar. Comece a olhar para as coisas boas da vida. Os problemas vão ser resolvidos, Deus é fiel, Ele disse: estarei convosco todos os dias. Eles vão ser resolvidos. Mas olhe para as coisas boas, olhe para a bondade de Deus, olhe para aquilo que Deus tem para você. Sabe, devemos cuidar muito bem do nosso olhar. Devemos fazer como Davi fez. Davi fez um propósito, uma promessa para ele mesmo. Olha o que ele escreveu em Salmo capítulo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Foi um compromisso que Davi fez com ele. Não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos. Ou seja, coisas que não têm a ver com o reino de Deus. Coisas que não têm a ver com Deus. Eu, por exemplo, lá em casa já não ligo televisão, gente, faz muitos anos.
muitos anos. Porque senão meus olhos só vão ver desgraça, só vão ver mentira, só vão ver coisas terríveis. Eu não quero isso para mim. Então, tome cuidado com os seus olhos, faça um compromisso com os seus olhos. Não traga para os seus olhos coisas injustas, coisas que vão te causar tristeza. Não faça isso. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio pela sua própria vontade, pela força do seu braço, não. A sabedoria vem do Senhor. Deixe o próprio Deus guiar os seus olhos. Deixe o próprio Deus iluminar os seus olhos através da sua presença. E aí você vai começar a enxergar o lado bom da vida. Gente, a vida é maravilhosa. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Não existe coisa melhor do que viver. Não existe coisa melhor. Tanta gente querendo acabar com a sua própria vida. Não existe coisa melhor do que viver. Eu já falei uma vez, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é abrir meus olhos de manhã. Quando eu abro meus olhos de manhã, para mim é uma alegria imensa, porque é mais um dia que Deus está me dando para viver. É mais uma oportunidade que Deus está me dando para falar do seu amor. É mais uma oportunidade que Deus está me dando para revelar quem Ele é, através da minha própria vida, de ser espelho de Cristo por onde eu passar. Gente, a vida é maravilhosa. Viva! Viva! A gente é livre para viver de acordo com a vontade de Deus e olhando para tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Olhe para Jesus. E com isso você vai restaurar a sua identidade espiritual. Terceiro ponto, restauramos a nossa identidade espiritual a partir daquilo que ouvimos. Então o ambiente muda a nossa estrutura, aquilo que vemos muda a nossa estrutura, mas também aquilo que ouvimos muda também a nossa estrutura espiritual. Por isso, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que eu e você estamos fazendo aqui agora, alimentando a nossa fé. Porque a única forma de fortalecer a nossa fé é através da palavra de Deus. E eu vou perguntar, como eu perguntei já sobre os olhos, o que você anda ouvindo? O que entra nos seus ouvidos? Queridos, tudo que vemos e tudo que ouvimos gera em nós sentimentos. O ser humano é sensorial, grave isso. O ser humano ele é sensorial. Então tudo que ele vê e tudo que ele escuta, alguma coisa vai mudar dentro dele. Porque ele é sensorial. Quando a gente sai de um culto, por exemplo, a gente sai fervendo. Que bênção, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque a gente ouviu a palavra. Aí chega lá fora e escuta uma notícia ruim. Aí pronto. Aí o semblante muda, a tristeza volta a tomar conta do coração. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. E a gente precisa ouvir tudo aquilo que vem do céu, tudo aquilo que vem de Deus. Porque aquilo que ouvimos influencia a nossa personalidade, influencia o nosso caráter, influencia a nossa forma de viver. Por isso que temos que estar aqui toda quinta-feira. A gente precisa estar num culto de quinta. O culto de quinta a gente precisava estar lotado. Parece que o Deus que vem de domingo não vem de quinta, né? Mas ele vem. É o mesmo, viu? Não é diferente. Porque a gente precisa ter no meio da semana algo, como a palavra de Deus, para nos fortalecer, porque ainda temos a sexta e o sábado. E, queridos, a vida não é um mar de rosas. É infantilidade nossa achar que a vida é um mar de rosas. Não é. Ela é dura. Ela bate. Por isso que a gente precisa estar aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora. O que vocês fazem de quinta-feira? Vira para a pessoa do lado e pergunta, o que você faz de quinta-feira? Se a pessoa responder, fica em casa, então o seu lugar é aqui. Amém? A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ser alimentado por elas. Sabe, muitas pessoas vivem hoje aquilo que ouviram de outras pessoas, sabia? O que você ouviu do seu pai, o que você ouviu da sua mãe, o que você ouviu dos seus críticos, o que você ouviu do seu chefe, o que você ouviu na empresa, o que você ouviu da sua esposa, o que você ouviu do seu marido. Você acaba vivendo.
Por que a gente não começa a viver aquilo que a gente escuta de Deus? Não é melhor? Porque a última palavra sempre é dele. Então a gente tem que começar a prestar mais atenção naquilo que Deus diz do que aquilo que as pessoas dizem. Porque Deus fala todos os dias, através de pessoas, através de situações e principalmente através da sua palavra. Então vamos começar a escutar Deus. Deus tem grandes conselhos, grandes direções para nos dar. Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejais sábios nos teus dias por vir. Quer viver um dia bom? Escute conselhos do céu. Quer viver um dia proveitoso? Escute a palavra de Deus. Deus fala através dessa palavra todos os dias. Abre e começa a ler. Isso aqui, esse livro, é a boca de Deus para você todos os dias. Tenha o costume de meditar nessa palavra antes de sair de casa. Tenha o costume de meditar nessa palavra depois que chegou em casa. Porque é ela que vai te sustentar nos dias maus. É ela que vai nos manter de pé nos dias maus, porque ela é a boca de Deus. Deus deixou tudo o que precisamos aqui. Você quer saber como cuidar dos seus filhos? Está aqui. Quer saber como ganhar dinheiro? Está aqui. Quer saber como ser bem-sucedido? Está aqui. Quer saber como se comporta um filho, uma filha de Deus? Está aqui. Quer ser um bom empresário? Está aqui. Quer ter uma vida abençoada? Está aqui. Tudo o que precisamos começa no primeiro capítulo de Gênesis e termina no último capítulo de Apocalipse. Tudo o que precisamos está aqui, nesse livro que é vida em nós. Amém, queridos? Então precisamos ouvir conselhos do alto. Olha o que Jesus Cristo diz. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Gente, isso é muito sério. Se você fala assim, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e não pega nesse livro, Jesus diz, vocês não me dão ouvidos, então não podem ser de Deus. Então, para ser realmente filho de Deus, para ser realmente de Deus, precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso o devocional é muito importante, a vida devocional é muito importante. É um momento que você tira durante o dia para se dedicar a ouvir a palavra de Deus. E praticar essa palavra, para ela se tornar vida em nós. Nunca esqueça disso, eu já falei isso algumas vezes. A palavra, ela é vida em nós. Só que ela só se torna vida quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Senão é apenas uma palavra, é apenas um livro. E não é isso que Deus quer. Por isso que Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém? Queridos, isso é extremamente importante. Procurem ouvir coisas que edificam a sua vida. Ouve louvores, ouve palavras, ouve coisas que vão acrescentar, vão fazer você crescer, vão edificar você, vão trazer você mais perto da presença de Deus. Não dê os seus ouvidos para qualquer coisa. Seus ouvidos foram criados por Deus. E olha que são dois, hein? Isso significa que temos muita coisa boa para ouvir. E falar menos, por isso que é só uma boca. Né? Amém, queridos? Quarto ponto. Restauramos a nossa identidade espiritual a partir do que sentimos. Então, o ambiente, o que vemos, o que ouvimos e agora o que sentimos. Lembra o que eu falei? O ser humano é sensorial. Sensorial. Então, aquilo que ele vê, aquilo que ele escuta, vai gerar sentimentos. Sentimentos. Amém? Quando você escuta uma coisa e vê alguma coisa, isso vai para a sua mente. Aquilo que é nutrido na sua mente, vai para o seu coração. Aquilo que é nutrido no seu coração vai gerar uma ação. Essa ação vai gerar uma consequência. Então precisamos tomar cuidado com o que vemos, com o que ouvimos,
com o que pensamos, porque isso vai resultar naquilo que fazemos. Essa é a ordem que Deus traçou na nossa vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. O coração é a central dos nossos sentimentos. O coração que ele está falando aqui não é aquele músculo que fica pulsando, não. Toda vez que você ouvir a palavra coração na palavra de Deus, significa a central das emoções, dos sentimentos, das decisões. Então, precisamos guardar o nosso coração. Sabe, queridos, a vida é tão rápida e a gente fica perdendo tanto tempo com ressentimentos, perdendo tanto tempo com coisas que nos machucaram, com passados que nos marcaram. Vamos parar com isso, a gente tem coisa para viver, a gente tem grandes coisas para viver em Deus, a gente precisa olhar para frente. O próprio Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. E a vida voa, gente, por isso a gente precisa guardar o coração, se preocupar com aquilo que vemos, que ouvimos e com aquilo que sentimos, porque isso faz parte da nossa estrutura espiritual. O nosso corpo vai embora, vai ficar, no sentido de morte. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele continua, eles são eternos. Eles precisam estar prontos, restaurados, para viver tudo aquilo que tem para viver na eternidade. Jesus ensinou que o coração deve ser protegido, que o coração deve ser guardado, quando ele diz, em Lucas capítulo 21, versículo 34, o seguinte: palavras de Jesus Cristo: tenha cuidado, não deixe o seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida, não deixem que esse dia os pegue desprevenido. Então, queridos, tomem cuidado, para de perder tempo, a vida é muito rápida. A vida é muito rápida. E Jesus está voltando. Quem crê que Jesus está voltando? Você crê nisso? Eu sempre falo, que ele está em Santa Bárbara, mas já falo isso há tanto tempo que ele já deve estar aqui, em Saltinho. Mas está chegando. Então, querido, a gente precisa estar pronto, a gente precisa guardar o nosso coração. A gente perde muito tempo com as coisas dessa vida, muito tempo. A gente perde tempo com tristeza, com preocupação, com raiva, com não sei o quê, com sentimento de vingança. A gente perde muito tempo. A gente precisa olhar para frente e guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Sabe, se a gente alimenta o nosso coração com as coisas desse mundo, o nosso coração vai começar a nos acusar. Quinta-feira eu vou falar sobre o sentimento de culpa. E Deus colocou uma palavra no meu coração muito profunda sobre a culpa. Sabe, a gente tem aquele sentimento de não merecer, e na verdade não merecemos nada. Tudo é graça e favor de Deus, mas a gente olha para a grandeza de Deus e olha para a gente e fala: nossa, será que eu mereço tudo isso? E aí vem aquele sentimento de culpa. Sabe o que é isso? É fruto do seu coração mal alimentado. E aí Satanás, que é muito astuto, ele aproveita essa oportunidade e começa a te acusar diante de Deus. Chega para Deus e fala: está vendo? Você morreu por esse aí, ó. Vocês acham que Deus e o diabo não conversam? Conversam. Por isso que a palavra diz que Jesus Cristo é o nosso advogado e intercede por nós dia e noite diante de Deus. Então a gente começa a produzir por aquilo que ouvimos, vemos e pensamos e sentimos, começamos a produzir sentimentos de culpa dentro de nós, e aí não vemos mais para a igreja, não vamos mais, e a gente começa a se afastar de Deus. É isso que o diabo quer. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais perto você está do diabo. Não esqueça disso. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais perto você está do diabo. Nossa, pastor, Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe da maldade, das coisas ruins do mundo estaremos. Então, queridos, a gente precisa tirar esse sentimento de nós, esse sentimento de culpa que nos acusa. E isso a gente só consegue quando alimentamos o nosso coração das coisas de Deus.
Quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você se alimentar das coisas do reino de Deus, mais sentimentos bons em relação à sua vida você terá. Você vai começar a se enxergar com outros olhos. Quando você começa a se enxergar com outros olhos, com os olhos de Cristo, significa que a sua identidade espiritual já está chegando no nível que Deus gostaria que chegasse. Que é a identidade do céu. É a identidade de Cristo em nós. E a gente perdeu isso no meio do caminho. Por isso que precisa ser restaurado. Através do ambiente, através do que vemos, através do que ouvimos e através do que sentimos. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa viver aquilo que Deus tem para nós como propósito, plano e vontade soberana dele. Sabe, o lugar mais seguro da vida humana é o centro da vontade de Deus. E é interessante quando Jesus Cristo ensina o Pai Nosso. Vocês já perceberam, já prestaram atenção nas frases do Pai Nosso, nas palavras do Pai Nosso? Chega num determinado momento que Jesus na oração diz assim: seja feita aqui na terra a mesma vontade que é feita no céu. Você sabia que eu e você podemos viver a vontade do céu aqui na terra? E só conseguimos viver a vontade que existe no céu, aqui na terra, quando estamos com a nossa vida espiritual estruturada. Aí a gente começa a viver a vontade do céu aqui na terra. Por isso, queridos, prioriza reestruturar a sua vida espiritual. Não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui de placa de igreja, não estou falando aqui de religião, nada disso. Estou falando de um homem chamado Jesus Cristo, que nos ensina, através da sua palavra, a reestruturar a nossa identidade espiritual, que ela é muito mais importante do que qualquer outra identidade. Tanto é que a nossa identidade espiritual começa com uma palavra: filho. Quando você sabe que você é filho, quando você sabe que você é filha, já é o primeiro caminho da sua restauração da identidade espiritual. Se entender que é filho de Deus. Amém? E, queridos, isso é uma luta espiritual frequente. E a gente precisa tomar cuidado. É uma guerra entre a carne e o espírito. A carne quer manter a sua identidade pessoal. O espírito vai lutar pela identidade espiritual. E qual é a identidade que vai prevalecer? Aquela que você alimentar mais. Aquela que você alimentar mais. Por último, restauramos a nossa identidade espiritual a partir daquilo que falamos. Então não é só o ambiente, não é só o que vemos, não é só o que ouvimos, mas aquilo que falamos. E o que você tem falado sobre a sua vida? Entenda, eu e você somos profeta de Deus para a nossa casa, para nossos negócios, para a nossa família, para os nossos amigos. O que você tem falado? O que você tem profetizado? Mateus capítulo 12, versículo 34 diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Percebeu que o coração primeiro precisa ser restaurado, estruturado e alimentado de boas coisas, para que a gente possa falar coisas que realmente vão interferir na nossa vida? Guarde essa frase, eu pedi para os meninos colocar aí. As nossas palavras são como eco que reflete sobre a nossa própria existência. Eu vou repetir. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Aquilo que você fala reverbera. Aquilo que você fala produz existência. Então tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com as suas palavras. Eu lembro uma vez que eu estava... Esse prédio que eu moro hoje, eu lembro uma vez que eu passei em frente. A minha esposa tinha visto no jornal alguma coisa, eu lembro que eu passei em frente, eu falei, nossa, que legal. Um dia eu vou morar aí, porque fica, próximo de tudo. Passou um tempo, a gente mudou. Por quê? Porque as palavras são eco. De repente você está vivendo muita coisa hoje daquilo que você falou lá atrás. Então tome cuidado com o que você fala, porque palavras são sementes. Elas são ecos que refletem na nossa própria existência. Então tome cuidado com o que você fala. Você não tem ideia do peso das suas palavras. Então abra a boca somente para abençoar.
Abra a boca somente para dizer bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é tão importante que Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. A quem bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, uma palavra ela pode matar ou ela pode dar vida. Sabe que tem muita gente que perde muito tempo falando dos outros? Sabe aquela pessoa curiosa que quer saber da vida dos outros? É impressionante. Parece uma metralhadora. Fica falando, em vez de falar coisas boas da vida dela, coisas boas da vida dele, fica falando, perdendo tempo, colocando a língua, que é uma criação de Deus, um dom de Deus, as palavras, para ficar querendo saber da vida dos outros, se preocupar com os outros. Tem gente que é assim. E depois a vida não anda, não sabe por quê. Porque em vez de profetizar na sua vida, quer saber da vida dos outros. Nossa, pastor, você está pegando pesado. Eu sei. É porque é natural, existem pessoas assim. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Usa a sua boca para profetizar bênçãos, graça, favor de Deus na sua vida. Amém? Salmo 34, versículo 13 diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Para de falar do outro. Para de se preocupar com o outro. Deixa que Deus se preocupa. Então a gente precisa usar a nossa boca com sabedoria. Provérbios 21, 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Às vezes a gente sofre muito por falar demais. Eu lembro uma vez o pastor aqui, ele disse: a pessoa fala tanto que dá bom dia a cavalo. Eu estava escrevendo isso, eu lembrei. E é verdade, fala. Gente, a palavra de Deus deixa muito claro: o falar é prata, o silêncio é ouro. Por que será que Deus fala isso? Então só abre a boca, gente, para falar coisa boa. Hoje eu não estou legal, eu não quero falar nada, porque se eu abrir a boca eu vou só falar besteira. Então, silêncio. Deixa o dia melhorar. Quando o dia melhorar, você abre a boca e começa a falar coisa boa. Por quê? Porque o falar é prata, o silêncio é ouro. Amém, queridos? Que isso possa ser uma reflexão para a gente. Que a gente possa entender e pedir, orar a Deus, o Salmo 141, versículo 3. Ore a Deus o Salmo 141, versículo 3, que diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Presta atenção, palavras têm poder. Amém, queridos? Busque falar palavras que vêm de Deus. Busque falar palavras que vêm de Deus. Eu queria chamar o pessoal do louvor, já pode ir chegando. Então, queridos, a nossa identidade espiritual, ela é construída através dos ambientes que frequentamos. Preste atenção, o ambiente que você frequenta. A nossa identidade espiritual, ela é reestruturada através daquilo que vemos. Cuidado com os seus olhos. Eles são janelas da sua alma, da nossa alma. Olhe verdadeiramente para aquilo que realmente vai te engrandecer, te edificar e te trazer mais perto de Deus. Cuidado com seus ouvidos. Escute coisas boas. Não perca tempo escutando coisas que não valem a pena. Tome conta do seu coração. Guarde os seus sentimentos. E cuidado com a sua boca. Tome cuidado. Fale coisas que agradem o Senhor. Fale em coisas que vão dar eco na sua vida, vão verberar na sua existência humana. Só através desses pontos, dessas lições da palavra, é que podemos resgatar, trazer de volta aquilo que foi perdido no Éden, a nossa identidade espiritual. E sabe por que isso? Eu quero terminar com palavras de Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 13. A gente precisa estruturar a nossa vida espiritual, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa estrutura espiritual vai nos deixar mais próximo
de Cristo. Vai nos deixar mais semelhante a Cristo. Priorize a sua vida espiritual. Ela é muito mais importante do que a sua vida pessoal ou a sua vida carnal, a vida da sua carne. Priorize a sua vida espiritual. Priorize enquanto se pode priorizar, porque vai chegar um tempo, diz a palavra, que não vamos ter mais tempo de priorizar a nossa vida espiritual. Amém? Priorize, dê valor à sua vida espiritual. Nunca esqueça que você primeiro é espírito, depois você é corpo. Então o que tem mais valor e o que é eterno é o nosso espírito. E a gente precisa trazer de volta. Amém? Amém. Amém, queridos. Que essa palavra possa produzir frutos do entendimento no seu coração. Deixa eu desligar aqui, fica melhor. Amém, amém. Pensa que é fácil manter a identidade espiritual? Não é fácil, não. A guerra é grande. Amém, queridos? Entenda essa palavra hoje, que ela possa produzir frutos no seu coração. Que essa palavra possa te dar sabedoria, graça, para você entender que a sua vida espiritual é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? Vamos fechar os corredores, dê a mão para a pessoa do seu lado. Vamos orar com fé, na certeza de que Deus vai derramar mais e mais da sua graça, do seu favor, da sua sabedoria, para que possamos manter a nossa vida espiritual. Amém? Amado Deus e Pai, continuamos aqui na Tua presença, Senhor, porque é através dela que vivemos, é através dela que continuamos de pé, é através da Tua palavra que continuamos, Senhor, a caminhar na jornada da vida, aquela carreira que o Senhor nos propôs e que queremos seguir até o fim. Mas para que isso aconteça, Senhor, precisamos restaurar a nossa identidade espiritual, identidades de filho, identidades de filha de Deus. Fomos criados para isso, para viver nesse mundo de forma espiritual. Por isso que o Senhor procura verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E nós queremos nessa noite ser esses adoradores que estão aqui completamente entregues, Senhor, na Tua presença, através do Espírito que está em nós, que é o nosso fôlego de vida, aquele sopro que o Senhor deu em nós e nos fez viver, Senhor, plenamente aquilo que o Senhor tem como vida para nós. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço, envia, Senhor, o Teu sopro novamente, renova-nos na Tua presença, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua unção possa estar sobre nós, nos fortalecendo, nos renovando e nos fazendo, Senhor, cada vez mais perto de Ti. Pai, que a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos sejam para Te servir, que tudo aquilo que o Senhor criou em nós como sentidos possa ser sentidos de adoração. Nos faça olhar para aquilo que nos enche, nos faça olhar para aquilo que agrada o Teu coração e nos enche da Tua presença. Nos faça ouvir tudo aquilo, Senhor, que serve como fortalecimento e como vida para nós. Nos faça abrir a boca somente para falar aquilo que agrada o Teu coração. Que possamos ser verdadeiros profetas e profetizar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Que ao sairmos essa noite aqui da Tua casa, possamos sair com essa palavra ecoando no nosso coração e entendermos que a nossa vida espiritual é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E precisamos de Ti, Senhor, para que possa nos orientar, nos guiar e nos fortalecer e possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. E queremos sair daqui hoje cheios da Tua presença. Fica conosco, Pai, porque Te adoramos e Te amamos. E queremos seguir até o final da vida e dizer um dia, como Paulo disse, combatemos o bom combate, completamos a nossa carreira e guardamos a nossa fé. Obrigado, Pai. Te amamos, te amamos. Recebe a adoração da Tua igreja e recebe o louvor da Tua igreja. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.